Olá, meu querido viajante de outros mundos, bem-vindo! Hoje eu vou começar com uma resenha de livro e a resenha é Biblioteca da Meia-Noite. Essa capa me atraiu muito, eu vou contar a história até de como eu cheguei a esse livro. Eu tinha ido a Araruama para resolver umas questões de documentação com o Renato e depois que a gente terminou tudo, a gente estava voltando e tinha uma livraria numa galeria, né, tipo uma galeria, um shopping ali, mas a livraria, ela parecia uma dungeon, ela tinha todo um visual bacana, ela tinha uma entrada maravilhosa, ela era muito bonita. E aí a gente resolveu entrar e dentro dessa livraria tinha realmente uma dungeon. E eu falei assim, por que essa parede tá tipo no tijolo, né? Emulando o tijolo. Ele falou, porque aqui é realmente uma dungeon. E ele abriu e lá dentro tinha realmente todos os livros, era tipo um sebo. Era um sebo, né? E você tinha poltronas, você tinha lugar para sentar, para ler, tinha tapetes. Gente, se eu morasse ali, meu Deus do céu, eu nunca mais ia sair daquela livraria. Ela é muito linda. O nome da livraria é Castro Alves e ela foi uma experiência maravilhosa. Eu acabei comprando alguns livros, mas quando eu estava já no caixa, e eu tenho andado muito. Eu comprei mais livros no sebo, né, do que livro novo. E eu tenho andado muito exigente com o livro. Nada contra os livros, pelo contrário, eu sempre vou amar livros, mas eu tenho tentado comprar menos porque eu acabo comprando muito, acabo não tendo onde guardar, e então eu estou dando preferência para o bom e novo Kindle. E eu acabo não comprando. Mas aí, na saidinha, na hora que eu estava pagando, este livro estava lá, me olhando. E eu achei essa capa muito legal. Não só a capa, mas o título, A Biblioteca da Meia-Noite. Gente, isso é um título? Isso é maravilhoso, né? E eu achei bem interessante. O nome do autor é o Matt Haig. É um best-seller, já tem mais de 2 milhões de exemplares vendidos, né? No mundo, não no Brasil. Brasil, eu não ouvi falar muito desse livro, então eu não sei como ele foi. Infelizmente, ele estava novinho, mas aconteceu alguma coisa que eu acho que o Douglas derramou um pouco de água nele, ele ficou um pouquinho enrugadinho no final. Mas é um livro que eu vou contar um pouquinho da história e eu vou dizer o que eu achei e você toma a sua decisão, né? Se você vai querer adquirir esse livro ou não. Basicamente, esse livro fala sobre uma personagem que ela tá no momento da vida que tudo tá dando errado. Não só tudo tá dando errado, nada tá dando certo. Porque são duas coisas diferentes, né? Eu já falei isso numa Wicca lá atrás. E ela chega à conclusão de que as pessoas mais importantes para a vida dela não a valorizam, ou não dão mais importância para ela, ou ela errou muito com essas pessoas, a ponto dessas pessoas não a perdoarem mais e não quererem mais contato com ela, digamos assim. Então ela tem digamos, uma amiga que parece muito, uma melhor amiga que parece muito magoada com ela tem um irmão com quem ela não está falando, ela tem problemas diversos ali, que ela simplesmente chega a um ponto de ruptura e acho que todos nós temos esse ponto, só que é diferente para cada um, em que ela não vê mais sentido em viver. Ela não vê mais sentido em continuar. Ela sente que ela não faz diferença e que aquela vida realmente não vale a pena. E ela deixa um bilhete, né, e tenta tirar a própria vida. E nesse período em que ela fica entre lá e cá, ela vai para a Biblioteca da Meia-Noite, que é um local, um astral, um local mágico, um local místico, onde ela tem uma biblioteca com todas as vidas que ela tem. E é uma biblioteca infinita, porque ela tem infinitas possibilidades. Ela é apresentada a teoria do multiverso, a teoria em que há vários universos e em todos esses universos há versões de nós. E isso é muito louco, porque eu gosto muito de estudar essa teoria, e essa teoria que ela é muito complicada. Não é qualquer pessoa que tem capacidade de estudar essa teoria, porque a pessoa dá uma pirada, dá uma surtada. E esse livro abordou com muita sutileza, com muita elegância, com muita graça, com muita leveza. Eu achei isso bem legal. Então ela começa, né, a escolher um livro, ela pega um livro e fala, tá, eu quero uma. Aliás, nem é ela que escolhe, é a bibliotecária. Que era a antiga bibliotecária da escola dela, pede assim, eu quero um livro, ela tinha perdido o gato, eu quero um livro onde o meu gato não tenha morrido atropelado. E aí ela vai para aquela realidade.
Só que em cada realidade existe um porém. Se ela se sentir bem naquela realidade, ela vai sendo aglutinada àquela versão dela, até o ponto que ela não vai nem lembrar da versão anterior. Mas se ela tiver algum tipo de sentimento, eles não explicam assim, mas seria um sentimento de baixa vibração, uma frustração, uma tristeza, uma saudade, alguma coisa que saísse do tom, desse um tom de desarmonia, ela era imediatamente transportada de volta para a biblioteca. E assim ela vai pulando de realidade em realidade, e a cada realidade ela tem uma grande surpresa, porque são as pequenas decisões que ela toma na vida que praticamente mudam o rumo da vida dela inteira. Então, por exemplo, se ela tivesse prosseguido numa banda que o irmão dela tinha montado, ela poderia ter se transformado numa superstar, num super grupo de rock, numa coisa fantástica, mas em compensação, o irmão dela não teria tanta sorte. Se ela tivesse ido para a Austrália para viajar com a amiga dela, como tinha sido planejado e ela acabou furando, outras coisas teriam acontecido e ela vai pulando de realidade em realidade, de realidade em realidade, até que ela chega numa realidade que parece bem confortável. Mas será que é mesmo? Ela fica até bastante tempo. Você tem tempo, assim, o bastante para viver naquela realidade para saber se é aquilo que você quer. Aí você se pergunta, qual a melhor realidade para você? E eu acho impossível a gente nunca ter se feito essa pergunta. Você olha lá para trás, não importa a idade que você tenha, e se pergunta: e se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse feito outro curso, outra faculdade, ou tivesse casado com outra pessoa, ou não tivesse casado, ou se eu tivesse viajado aquela hora que eu fui chamado, ou se eu não tivesse viajado, ou se eu tivesse mudado de lugar, se eu não morasse aqui, se eu morasse em outro lugar, como seria eu hoje? Qual seria a minha versão? Qual seria a sua melhor versão? Então é um livro que faz a gente pensar um pouquinho, né? Qual seria a sua melhor versão? A narrativa do Matt Haig é muito gostosinha. Então eu li praticamente uma semana, e isso porque eu não consigo mais aquele tempo maravilhoso que eu tinha quando era jovem, de ler, tipo, durante o dia, de ficar com as pernas para cima e ficar lendo, lendo, e terminar o livro no meio do dia. A minha hora de leitura acaba sendo à noite, né? Então, eu acabo tendo apenas aquele período. E eu consegui ler bastante, eu acho que eu li em 5 dias, mais ou menos. Foi um período bem rápido. E não cansou em nenhum momento, mas eu tenho uma crítica, tá? Que não é uma crítica destrutiva, pelo contrário, é uma crítica que tem mais a ver comigo. Eu gosto muito de leituras que sejam poéticas, que sejam bonitas, que você leia e você fale assim, nossa, que texto bonito, e você lê de novo aquele parágrafo. Esse livro não tem muito isso. Ele é bem direto. Ele é. Aí ela acordou, aí ela foi para lá, e ela fez isso. Ele é bem narrativo. Ele não é muito lírico. Ele não é muito rico. Nem em momentos bonitos. Se você fosse colocar cenas bonitas, porque quando você lê, você está construindo cenas na sua cabeça, né? Se você imagina que todo mundo é assim. A gente constrói cenas, a gente vê. Por isso que a gente fica decepcionado quando a gente vê o filme do livro que a gente leu. Nunca é igual à nossa cabeça. Nunca. Eu tive. Acho que o único filme que eu fiquei feliz em ter visto, que era mais ou menos parecido com a minha cabeça, inclusive até usando um ator que eu tinha usado na minha cabeça, foi A Fúria. Foi um filme que já antigo, que eu fiquei toda feliz porque eu tinha lido o livro e anos depois eu vi o filme, né, que lançaram o filme, demorou ainda a ir para a televisão, e eu vi e fiquei assim, gente, até hoje eu amo esse filme. Até hoje eu acho um filme excelente, de vez em quando eu volto a ver, porque ele foi bem parecido com o que eu imaginava. Mas é muito raro, né? E acontece também de, às vezes, você recusar aquele filme de cara, mas depois fazer as pazes com ele, entender, aceitar que o diretor não vive dentro da sua cabeça. Mas, geralmente, quando você tem aquelas cenas bonitas na sua cabeça, quando o livro tem cenas bonitas, tem um cenário bonito, tem umas coisas, tem uns momentos, sabe? Esse livro ele não tem muito esses momentos. Ele é realmente uma boa história, ele é legal, mas ele carece de grandes momentos, ele carece de grandes frases, ele é meio nu.
nisso, ele é meio vago nisso, ele realmente não é muito rico, né? Mas isso não chega a comprometer. Por quê? Porque às vezes eu acho que nem sempre a função do livro também é realmente te preencher com cenas bonitas ou frases marcantes. Às vezes a função dele é te contar uma história. E esse livro, ele conta a história, ele conta muito bem. Ele tem o início, meio e fim, muito interessante, sem barriga. Não tem barriga. Você vai lendo no ritmo, não é um ritmo acelerado, é um ritmo, né, que você vai indo, e ele é muito curioso, porque a cada vida, a cada livro que ela pega da biblioteca, você fica curiosíssimo, nossa, é mesmo. O que teria acontecido no universo em que o gato dela não morreu? O que teria... Tem uma busca aqui, que absurdo isso, gente. Vou botá-la já já. Não quero nem saber se é uma alma transmigrada, vou atrás dela. O que teria acontecido se ela tivesse namorado determinada pessoa? E o que teria acontecido? Ela pede um momento, eu queria uma vida mais simples. O que teria acontecido numa vida mais simples? E às vezes é uma coisa que a gente se pega muito, né? A gente fica se perguntando, como seria a sua vida, de repente, no interior, na roça, né? Numa coisa mais simples? Como seria a sua vida num apartamento no centro da cidade, ou em Nova York, ou em São Paulo, onde tudo é muito rápido, tudo é muito assim, pá, 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 e tem muito trânsito e poluição e tudo mais. Como é, assim, a mudança, quando você faz esse tipo de mudança, você muda a tua vida toda, né? Você se imagina numa outra vida, né? E o fato dela estar entre, né, mundos aqui, que ela está entre a vida e a morte, é também um momento de quase desespero, né? Porque você fica, né? Você entende por que que ela está desistindo, mas você não quer que ela desista. Você quer que ela persista. Então dá vontade de você entrar e falar, não, não faz isso não, tem tanta coisa boa para você, tem tanta coisa bonita. Então eu acho que é um livro que dá o que pensar, sabe? Dá o que pensar. E quando eu falei que não tem momentos bonitos ou frases bonitas, eu posso estar sendo um pouco injusta. Talvez eu esteja sendo muito exigente, talvez eu não tenha pescado os momentos realmente bonitos do livro. Até porque tem assim, uns cenários diferentes, como ela vai para muitas vidas diferentes, você acaba mudando bastante o cenário. Mas eu achei todas as cenas meio que normais, comuns, não eram cenas que você olha e fala, nossa, que cena bonita, que cena legal, não era bem isso. Mas eu achei especialmente tocante, especialmente comovente o bilhete que ela deixa quando ela desiste da vida. E eu vou ler para você que ficou sozinho, né, em uma página, que é aqui. A quem interessar possa. Eu tive todas as chances de fazer algo da minha vida e desperdicei cada uma delas. Por um descuido meu e para o meu azar, o mundo se afastou de mim. Então agora faz todo sentido que eu me afaste dele. Se eu achasse que seria possível ficar, eu ficaria. Mas não acho. Então não posso ficar. Eu torno a vida das pessoas pior. Não tenho nada para dar. Sinto muito. Sejam bons uns com os outros. Adeus, Nora. Eu fiquei muito comovida com isso. Por quê? Porque eu acho que todos nós, e eu, assim, como escritora, como alguém que está na vida pública, né, que escreveu muitas wiccas, muitos livros de magia, falo muito sobre espiritualidade, eu recebi muitos pedidos de socorro. Nem sempre sobre esse tema, mas muitos sobre esse tema. E em todos eles eu fiz. Por isso que eu fazia questão, e faço até hoje, de abrir todos os e-mails. Mas eu leio. Eu só não respondo quando eu vejo que não é uma coisa, a pessoa, ela na verdade está querendo assunto que é mais de aula e tudo mais, aí eu direciono ela para um curso. Mas quando é um tema mais pessoal, eu nunca deixei de responder. E em vários momentos essas pessoas voltaram a falar comigo, estavam em outro momento e agradeceram. E outras não chegaram a falar comigo, leram um livro e ficaram comovidas, foram tocadas por alguma coisa que eu falei e tiraram aquela ideia besta da cabeça, porque é uma ideia besta. A gente tem muita chance, né? E por mais que nós tenhamos várias possibilidades em outras realidades, a gente tem várias possibilidades nessa realidade. E muitas vezes a gente acaba não vendo. A gente acaba achando que não tem saída, achando que nada vai mudar, achando que tudo é da mesma maneira.
E a gente às vezes esquece que mesmo aqui a gente já tem a nossa biblioteca da meia-noite, aqui a gente já tem várias versões nossas prontinhas para serem trabalhadas, porque tudo começa não exatamente lá no passado, porque você não tem como mudar o que você já mudou, o que você já escolheu, mas você tem como mudar o que você faz agora, você tem como mudar as suas escolhas a partir de agora. Então, se você não está muito satisfeito com a tua vida, se o mundo está se afastando de você, você pode simplesmente falar, ok, o que eu quero ser agora? O que eu quero fazer? Do que eu quero brincar? Como eu posso me divertir? O que eu posso fazer para ser mais feliz? Quem eu posso ajudar? Quem eu posso tornar mais feliz? E como? E quando você começa a se fazer essas perguntas, muitas ideias vêm e você começa a brilhar, você começa a viver. E um caminho novo se forma para você. Tá bom? Então eu acho que talvez essa tenha sido a mensagem do livro. Espero que você tenha a oportunidade de ler, se você gostou do tema. E espero que você tenha gostado desse vídeo. Tá, então esse foi o nosso primeiro vídeo de resenha. Haverão vários livros. Se você quiser que eu resenhe algum livro mais em especial, é só você colocar aqui nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em procurar. Se for do meu tema também, tá, gente? Eu não vou poder também resenhar todos os livros do mundo, porque essa não é a proposta desse canal. A proposta é compartilhar as minhas experiências e assim, eu gosto de... Eu tô na fase já de gostar de ler o que eu quero ler. Tá bom? Então, assim, é isso. Então, muito obrigada. Espero que você tenha curtido. E a gente se vê no próximo vídeo ou no próximo mundo, né? Porque nós temos vários mundos e universos esperando pela gente em cada página. Um beijo. Até a próxima.